Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O Tribunal Sul-Africano adiou para segunda-feira próxima o julgamento de 2 moçambicanos detidos na posse de mais de 76 milhões de rands. A juíza do caso entende que é necessário mais tempo para concluir as investigações. Os 2 indiciados chegaram ao tribunal de Barberton quando passavam das 9 horas, mas nem os advogados estavam porque inicialmente o caso devia ser julgado em Malelane. Só depois das 15 horas, a juíza entrou na sala de sessões. O início tardio do julgamento também teve a ver com os procedimentos exigidos pelo tribunal para permitir que a imprensa faça a cobertura do mesmo, algo que foi conseguido depois de um debate entre jornalistas, o advogado da defesa e a juíza em privado. E porque ainda há muito trabalho a ser feito pelos investigadores, o tribunal preferiu não tomar nenhuma decisão em relação às medidas a aplicar aos réus esta segunda-feira. Pelo vosso interesse, pelo interesse do Estado da Justiça, decidi dar mais tempo para se recolher mais informações que possam permitir o tribunal dar seguimento ao caso e aplicar as medidas de coação. Pelo que na próxima segunda-feira, os 2 indiciados deverão regressar a Barberton para ouvir a decisão do tribunal sobre se vão aguardar pelo julgamento na cadeia ou em liberdade. No dia 4 de janeiro de 2016, voltaremos aqui para decidir sobre as medidas de coação. Deverão apresentar-se com um tradutor oficial nessa data e os 2 continuarão detidos de 4 de janeiro. Estamos entendidos? E se nos 2 últimos dias tinham sido transferidos das celas da esquadra de Komati-Poort para uma cadeia em Nelspruit, a juíza teve que determinar onde deveriam aguardar a sua decisão, a pedido do advogado de defesa. Deverão ser mantidos em prisão na esquadra de Komati-Poort até o dia 4 de janeiro, data em que vamos anunciar as medidas a aplicar-lhes. Uma semana é o tempo que a juíza que ficou com este caso precisa para poder organizar, aprofundar e dar tempo para a polícia investigar mais e trazer mais detalhes para que ela possa tomar a melhor decisão sobre o destino a dar aos acusados deste processo de transporte ilegal de dinheiro de Moçambique para a África do Sul. Do Tribunal de Barberton, Francisco Mandlate, Gaspar Chirinda, Press TV. O advogado da defesa diz que um dos detidos deverá ser acusado. Segundo este, o outro detido era apenas passageiro e não sabia que na viatura havia dinheiro e recusou-se a pronunciar-se sobre os outros aspectos relacionados ao processo. Segundo o advogado de defesa, Hassani Momad, de 50 anos, confessou ter sido ele a organizar o transporte do dinheiro, enquanto que Abdul Ahmed, de 37 anos, não passava de apenas um passageiro, pelo que não deverá ser acusado pelo crime de tráfico de moeda e branqueamento de capitais. O acusado número 1 basicamente confessou que o transporte do dinheiro foi planificado por ele e o segundo acusado era apenas um passageiro. Agora vamos esperar para conhecer as medidas a lhes serem aplicadas na segunda-feira e esperamos que sejam medidas aceitáveis. Por outro lado, o advogado concorda com a decisão da juíza de dar mais tempo para se aprofundar as investigações, por considerar que tal é do interesse dos seus clientes. Em casos como este, a lei aqui na África do Sul diz que as medidas podem ser aplicadas dentro de 7 dias e o tribunal decidiu que são mesmo necessários esses dias. Mas como temos feriados desde que foram detidos e os oficiais precisam de mais tempo para terminar a investigação pelo interesse da justiça, não só para o Estado, mas também para os acusados. Mas acreditamos que vamos finalizar este assunto nesta data, na segunda-feira. O advogado acredita que um dos detidos deverá sair em liberdade já na próxima segunda-feira. Cerca de 120 kg de marfim, cornos e diversas drogas foram transformados em cinza pela polícia na cidade de Maputo. Os produtos incinerados esta segunda-feira resultam das apreensões feitas nos últimos 3 meses na capital do país. Entre os produtos incinerados constam 106 kg de marfim, 16 kg de cornos, 2,6 kg de dentes de leão e 142 gramas de unhas de leão.
Trata-se de produtos utilizados em vários países asiáticos, supostamente para servir de objetos de adorno e também para o tratamento de doenças. Na mesma ocasião, as autoridades transformaram em cinza mais de 10 kg de cannabis sativa, vulgo suruma, e 157 caixas de mirra, uma erva que as autoridades dizem produzir efeitos maléficos ao organismo. Os bens incinerados foram apreendidos no aeroporto e porto da cidade de Maputo. Em conexão com as apreensões, a polícia deteve 17 pessoas, na sua maioria moçambicana, que transportavam a mercadoria. Em conexão com a apreensão deste todo o material que está a ser aqui incinerado, foram detidas 17 pessoas, sendo 11 nacionais e outras 6 de nacionalidades estrangeiras. E, portanto, os indivíduos encontram-se neste momento sob prisão preventiva, portanto, a prisão deles foi legalizada e aguardam pelo julgamento, portanto, por este acto de tráfico de recursos faunísticos e de droga. Os recursos faunísticos, portanto, foram apreendidos na posse de um indivíduo de nacionalidade vietnamita, na altura em que ele foi detido. Ele disse que trazia o material, portanto, do norte do país e não se sabe concretamente onde é que ele teria, portanto, matado aqueles animais e retirar aquelas partes, portanto, dos elefantes e dos rinocerontes. Portanto, um trabalho tem sido levado a cabo pela polícia ao longo dos tempos, portanto, que passam, sobretudo na altura em que se verifica maior tráfico, portanto, destes recursos faunísticos, infelizmente, sobretudo, por indivíduos do Médio Oriente, digamos assim, indivíduos de nacionalidade vietnamita e chinesa. Portanto, são indivíduos que, infelizmente, acabam se aproveitando das relações que existem entre os dois países, vêm cá com uma conduta uma conduta criminosa de virem cá, portanto, saquear os recursos faunísticos, que vêm cá e recorrem à caça furtiva e apoderam-se, portanto, deste material todo. Para o local da incineração foi mobilizado um forte contingente de agentes da polícia fardado e a paisana para garantir a segurança de todo o processo. Este é o segundo caso de incineração de drogas aqui a nível da cidade de Maputo. O primeiro caso aconteceu em agosto e foram destruídos cerca de 60 kg de diversos tipos de drogas, com destaque para a cocaína. Esta incineração de hoje resulta das apreensões feitas nos últimos 3 meses pela corporação aqui a nível da capital do país. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. Uma pessoa morreu vítima de acidente de viação durante a festa do Natal. No mesmo período, 5 pessoas foram detidas acusadas de agressão física. Os dados foram avançados pela Polícia da República de Moçambique, que entretanto diz que este Natal foi um dos mais calmos dos últimos 5 anos. Do Natal na cidade de Maputo foi tranquila e ordeira. Não tivemos registro de casos criminais relevantes, tivemos sim um registro de 3 acidentes de viação no geral, portanto, neste período. Esses 3 acidentes causaram a morte de uma pessoa, ferimentos graves a uma outra e em 2 danos materiais avultados. Neste período foram detidos 5 indivíduos, 2 indivíduos, portanto, são automobilistas que se envolveram em acidentes de viação e outras 3 pessoas foram detidas porque uma estava a criar desordem, outros 2 foram surpreendidos, portanto, a furtarem bens num estabelecimento comercial. Como referi, no geral, a passagem do Natal foi caracterizada por uma calmia, portanto, na cidade de Maputo, e a polícia continua a trabalhar, a polícia continua em prevenção, portanto, o efetivo no terreno foi reforçado, está-se a trabalhar para que a passagem do ano também seja garantida, portanto, de forma, ou seja, passe num ambiente ordeiro e de tranquilidade aqui na cidade de Maputo. Portanto, a polícia está a levar as suas ações operativas, as rusgas seletivas, a essas alturas. Fortificou a segurança nos principais objetos econômicos e estratégicos, onde há muita gente a circular, portanto, no sentido de garantir que as pessoas e bens, portanto, tenham, ou seja, circulem as pessoas e os seus bens num ambiente de paz e tranquilidade. Os preços dos produtos básicos no mercado grossista do Zimpeto tendem a baixar depois da festa do Natal. O tomate, por exemplo, hoje é comercializado ao preço de 800 meticais contra 900 praticados semana passada. Tem indicação de que ainda não temos esta notícia no ponto, mas vamos dar continuidade à noite informativa. O ex-presidente da República, Joaquim Chissano, diz que a quadra festiva deve ser um momento de reflexão sobre a unidade nacional e os valores da paz no país.
Chissano diz ainda que os moçambicanos devem fortalecer cada vez mais o espírito de solidariedade. O antigo estadista Joaquim Chissano considera que o fato dos moçambicanos unirem-se e celebrarem a quadra festiva juntos, mesmo com a diferença de religiões e crenças, é um sinal inequívoco de tolerância e unidade nacional. Falando à margem da doação de diversos produtos a uma instituição de caridade, o patrono da Fundação Joaquim Chissano apelou ainda à sociedade a preservar a paz. Estamos muito satisfeitos de notar que nós nos felicitamos mutuamente das diferentes religiões quando há um dia como o Natal, como o Eid, como outros dias que para cada religião são sagrados. E isto faz com que a família moçambicana seja una e capaz de sustentar a sua unidade nacional e trabalhar para a paz e para o desenvolvimento em prol de todos, para que haja um desenvolvimento inclusivo com a participação de todos. Joaquim Chissano aproveitou a ocasião para desejar ao povo moçambicano um ano novo próspero e cheio de realizações. Boas festas e esperamos para um feliz ano novo. Aqui a única palavra é aquela, prosperidade, porque nós temos condições de prosperar, porque estamos a prosperar neste país. Há os que não acreditam, mas olha, isto que estamos a ver aqui não existia. É uma prosperidade isto. Ter essas crianças aqui assim, isto é prosperidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, diz que 2015 foi um ano marcado por dificuldades, com destaque para cheias e depreciação do metical. Para Oldemiro Baloi, dos fatos negativos de 2015, destaque vai para as cheias que afetaram mais de 144 mil pessoas e arrasaram 13 mil casas, seguidas da depreciação do metical. Começou mal, com as cheias. Ao meio do ano as coisas pareceram compor-se, ou estavam a compor-se, e de repente temos esta crise, tivemos a crise financeira que se arrasta até os dias de hoje e incidindo numa fase delicada do ano, que é o período das festas. As pessoas têm dificuldades ao longo do ano, mas fazem tudo por tudo para que o final do ano seja um momento de celebração e de renovação da esperança. Com o clima de crise, enfim, as celebrações não serão o que têm sido, infelizmente. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação está otimista em relação a 2016 e espera melhorias em diversos setores. Há sinais que tendem a consolidar-se no que diz respeito à atitude perante o trabalho das pessoas, à vontade de mudar e, sobretudo, ao desejo ardente de ver a paz restabelecida de uma vez por todas. Por isso eu prevejo um ano de 2016 muito melhor que este. Tem de ser, temos de fazer tudo por tudo para que seja, em todos os domínios, mesmo no mais complexo que é a obtenção da paz. A vontade política está presente, mas agora é preciso ter essa arte e o engenho para se traduzir essa vontade política numa realização. Vitória Diogo também reconhece que 2015 foi um ano de metas não alcançadas. A ministra do Trabalho diz que no próximo ano os esforços estarão virados para a formação profissional e no autoemprego. A ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social diz que o executivo liderado há 11 meses por Filipe Nunes teve realizações e progressos, mas não conseguiu alcançar as metas desenhadas. Ainda não alcançamos aquilo que nós almejamos, que é terminar a pobreza, assegurar que toda criança com direito à educação tenha educação, assegurar que o abastecimento da água chegue a todos, que a energia chegue a todos, que tenhamos estradas que estejam 100% transitáveis. Portanto, nós pusemos a fasquia
muito alto, não só para este ano. Portanto, cada ano vamos subindo, vamos realizando, vamos materializando aquilo que vem previsto no nosso programa quinquenal. Para melhorar o acesso ao emprego, Vitória Diogo diz que em 2016 o seu pelouro vai virar as atenções para a formação profissional e incentivar o autoemprego. Grande atenção temos que continuar a dar ao capital humano. Criar mais competências, capacidade, conhecimento, apostar muito no empreendedorismo, continuar a investir muito nas micro, pequenas e médias empresas, porque são estas que produzem riquezas, são estas que trazem renda, são estas que vão empregando. Então, continuarmos com a formação profissional, porque estamos a ter grandes investimentos. Quando olhamos para os grandes projetos da área mineral, tem que olhar, precisam de soldadores, de sondadores, de canalizadores. Então, isto tudo é arte que se precisa naquele momento. O governo prevê até 2019 criar 1,5 milhão de postos de trabalho e prestar assistência técnica a 13.200 pequenas e médias empresas. Até setembro deste ano, o executivo tinha conseguido 213 mil postos de trabalho. E agora sim, os preços de produtos básicos no mercado grossista de Zimpeto tendem a baixar depois da festa do Natal. O tomate, por exemplo, hoje é comercializado ao preço de 800 meticais contra 900 praticados semana passada. Contribuíram para a redução dos preços de alguns produtos básicos, como a batata, cebola e tomate, a entrada de mais caminhões que transportavam estes produtos vindos da vizinha África do Sul. Só esta segunda-feira entraram no mercado grossista de Zimpeto 13 caminhões com diversos produtos. Os vendedores dizem que o movimento foi mais notável nos dias que antecederam o Natal. Houve um movimento a restar, mas de lá para cá, depois do dia 25, houve uma pequena descida do movimento. Acredito que pessoas já tinham tudo preparado nas suas casas e pronto, é isso que estamos a ver, movimento a baixar e estamos aqui. Somente os preços, não é? É que estavam um pouco alterados, não é? Devido também ao movimento do Natal, assim como os próprios preços. Isso deve-se também a compra também da batata lá na África do Sul. Não está bom, não. Só hoje está mais ou menos, porque ontem estava 800, 900. Agora esse preço está mais ou menos. Não ganhamos nada, mas o que fazer? Estamos habituados. Assim que está muito caro, só quero associar. Porque não posso aguentar comprar uma caixa sozinho. Alguns comerciantes viram seus produtos deteriorados devido ao calor que se fez sentir em Maputo. Estes estão com a calculadora na mão a somar prejuízos. Mesmo. Esse tomate é muito está estragado por causa de calor. Vai fazer muito calor. O tomate não aguenta. Também cria situações de apodrecer o tomate também. Conforme tu vê lá em cima do carro, lá está cheio de tomate podre lá. Até as de manhã está mais colher, tomate podre selecionamos e levamos tomate bom para vender. Refira-se que o mercado grossista de Zimpeto é o maior da cidade de Maputo e abastece não só a região sul, como também a zona centro. O administrador do mercado grossista do Zimpeto diz que os preços mantiveram-se estáveis e nos próximos dias estes podem baixar devido à entrada de mais caminhões. Referir que até o dia de hoje estávamos a ser abastecidos pelo estoque do produto restado antes da quadra natalícia, mas a partir de amanhã estamos à espera já de receber produtos que os nossos operadores foram à procura. Temos relatos de termos já algumas viaturas na fronteira de Ressano Garcia, a caminho do mercado. Esperamos que até o dia de amanhã o cenário de abastecimento seja melhor. Para o dia de hoje tivemos no mercado 13 caminhões de tomate, já com um preço diferente ao praticado até os últimos 3 dias antes da quadra natalícia. Pelo que para este final do ano esperamos um cenário melhor ainda, porque os nossos operadores, a experiência dos anos passados, sabem que nestas últimas festas não devem ficar com produto, porque após o final do ano é o que se tem verificado da falta de clientela. E sendo estes produtos frescos,
têm pouca vida útil, podem deteriorar. Portanto, esperamos que o cenário melhore para os próximos 3 dias no que diz respeito ao abastecimento do mercado. Preparando hoje a rapariga do amanhã foi um dos temas que marcaram o primeiro grande Fórum Mosefo. Os desafios e as possíveis soluções para travar a progressão do índice de casamentos prematuros e o abandono escolar da rapariga foram alguns dos aspectos passados em revista num painel que juntou diversos atores sociais do país. Então, Olímpia, completaste antes de ontem 16 anos, tens aqui a tua bebé, que tem 2 meses, e como é que se chama a tua bebé? Não tem nome. A bebé da Olímpia ainda não tem nome. E por que é que não tem nome ainda? Estou à espera do pai. Olímpia é uma dentre várias raparigas obrigadas a abandonar a escola e comprometer parte do seu futuro por conta de uma gravidez precoce e casamento prematuro. São situações que, de tanto se repetirem, chegam até a parecer normais. Olímpia é uma menina jovem, de 16 anos, deveria estudar para ter um futuro melhor. Eu acho que essa é uma realidade do nosso país que temos que combater. Olívia é também uma das meninas que deveria estar na escola e que não estão. E elas são muitas. Só no ano passado, já repeti isto publicamente várias vezes, nós tivemos cerca de 2.500 meninas que abandonaram o sistema porque engravidaram. Tenho 16 anos e, sinceramente, fiquei muito angustiada com o que acabei de ouvir agora, por causa da menina que tem a minha idade e hoje, infelizmente, tem um filho. E eu gostaria de saber o que nós podemos fazer, como é que nós podemos fazer, ajudar a baixar essa taxa de casamentos prematuros. Esta é uma questão com várias respostas deixadas no Grande Fórum Mosefo como proposta de solução. É preciso que criemos uma cultura que eduque e nutra a mentalidade das meninas, dos jovens, dos adolescentes, tanto criando uma autoestima, criando uma mentalidade que ouse sonhar e que pense para além das dificuldades que a rodeiam. Se nós não nos valorizarmos, ninguém fará por nós. Se nós não tivermos o espírito de tomada de decisão, ninguém fará por nós. Queremos estudar, vamos lutar pelos nossos direitos. Não é ficar atrás, ficar em casa e achar que tudo vai se resolver. Este é um programa a acompanhar logo após a telenovela na STV. Está ultrapassado o braço de ferro entre os transportadores semicoletivos de passageiros de Pemba e o Conselho Municipal em torno do aumento da tarifa como condição para o cumprimento de rotas. As duas partes acordaram que se deve manter a atual tarifa de 7 meticais e 50 centavos. Depois da manifestação dos chapeiros como forma de pressionar a edilidade a aumentar a tarifa em reação à obrigação de cumprir com as rotas, as partes entraram em diálogo que resultou no acordo de se manter os atuais 7 meticais e 50 centavos contra o incremento para 10 meticais. Aliás, os transportadores semicoletivos de passageiros chegaram a incrementar a tarifa sem autorização das autoridades e o Conselho Municipal de Pemba diz que o aumento deverá ser na devida altura. Convictos de que essa posição que estamos a tomar é a mais acertada, porque quando reunimos com os donos, os proprietários das viaturas, eles disseram que não deram nenhuma instrução para os cobradores, para os motoristas fazer o que estavam a tentar fazer. Então, é um domínio que eles estão a querer fazer longe daquilo que são as instruções dos seus próprios patrões. E nós estamos a referir cada vez mais que não vamos ser tolerantes para essa situação, porque a pessoa quis abraçar aquele negócio, tem regras, sabia muito bem que tem regras, tem rotas por cumprir, e nós vamos continuar a ter essa marcação cerrada para que a população não seja prejudicada. Entretanto, há chapeiros que ainda estão a cobrar 10 meticais aos passageiros. O presidente do Conselho Municipal promete mão dura a esses transportadores e apelou aos munícipes para denunciá-los. Cobram 10 meticais, devem ser denunciados, e eles estão a reforçar essa posição, segundo a qual, porque agora estão a cumprir a rota. Ora, vejamos, eles ao requererem a esse serviço são definidas as rotas. Sabiam muito bem
quais rotas é que devem seguir. E naquela altura até percebia-se porque diziam que as nossas estradas, para cumprir essas rotas todas, não estavam em perfeitas condições. Mas hoje, com relação à estrada e nessas rotas que já foram definidas, estão boas. Estamos a falar da parte do hospital, que de fato antigamente havia buracos lá e hoje todas essas estradas são uma autêntica pista. Então não vemos numa outra razão que os colegas, esses nossos concidadãos que abraçaram esse negócio, a dizerem o que dizem. Refira-se que Pemba possui as rotas Baixa Expansão e Baixa Muxara, passando do Hospital Provincial. Mais de 100 professores da cidade de Nampula, candidatos à Bolsa de Estudos para o ano 2016, podem ficar de fora devido a atrasos na tramitação de documentos para a Secretaria do Distrito da cidade de Nampula. Pese embora os documentos tenham sido apresentados com antecedência pelos professores candidatos a bolsas de estudos para a Universidade Pedagógica, Delegação de Nampula, os mesmos veriam encalhar numa das gavetas da Secretaria do Distrito da cidade de Nampula até que o tempo previsto para apuramento provincial esgotasse. Esta informação, que foi dada aos visados esta segunda-feira, chegou aos seus ouvidos como uma bomba. Uma informação que deixou-nos indignados, a dizer que é para os lotes de documentos que levavam de todo o processo para o governo distrital, acabavam desaparecendo. E não há certeza, o administrador já autorizou, mas ainda falta por esperar, porque são 3 fases de apuramento. Sentimos irritados porque a demora não foi nossa, pediram-nos a tempo e hora, remetemos os documentos, mas até agora não temos satisfação. E para nós foi irritatíssimo. É de lamentar bastante, até porque eu estou sem palavras. Nós tratamos esses documentos antecipadamente, mas para hoje nós ouvirmos aquilo com o chefe de recursos humanos, foi triste. Os concorrentes a bolsas de estudos dizem-se indignados e desesperados, uma vez que esperavam próximo ano ingressar ao ensino superior e desta forma melhorarem as suas qualificações. Como professores, como educantes, também queremos progredir, chegar ao nível deles. Por isso nós sempre concorremos para essa bolsa. Que dizem que não vai dar, já é tarde, os documentos tinham escondido, sei lá, acho que não sei se vamos ter chance mais. Nossa idade já está a avançar cada vez mais. Quando é que nós seremos apurados e teremos acesso à bolsa do estudo? Uma vez que, quando tratarmos nossos documentos, eles escondem. Qual seria a razão para esconder os documentos, na sua opinião? Acho que é uma inveja sem base. É uma forma de nos impedir de estudar. Razão pela qual que está nos doer na veia assim como no coração. Refere-se que ao nível da província de Nampula, grande parte de professores são ainda do nível básico e médio. O administrador do distrito admite ter havido falta de cuidado e promete responsabilizar os autores deste ato. O recém-possado. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Arnaldo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações.
a partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Municípios em Nacala estão agastados com a empresa Eletricidade de Moçambique na sequência de cortes sistemáticos no fornecimento da corrente elétrica, além da fraca qualidade da energia fornecida pela EDM. Munícipes em Nacala estão agastados com a empresa Eletricidade de Moçambique a nível daquela cidade portuária na sequência dos cortes sistemáticos no fornecimento da corrente elétrica. Para além das restrições que têm causado prejuízos avultados, munícipes clientes da EDM em Nacala, ouvidos pela STV, questionam a qualidade da corrente elétrica fornecida pela empresa Eletricidade de Moçambique nos últimos dias. Há zona que tem energia, há zona que não tem energia. Porque como já essa via de Upairo Muxancalene, até do 25, essa zona do Praga Nice, não há energia. Então, é por isso. E tem outra zona aí, embaixo também, que não tem energia. Então, energia, estão aqui na estrada, até na baixa, então outra zona não há energia. Okay. Sim, senhor. No seu bairro também não há energia? Tratamente na minha casa, no meu bairro, não tem energia. Há quanto tempo? A partir de ontem até hoje. São cortes sem prévio aviso e a qualidade não é das melhores. Nas instituições assim, por exemplo, os aparelhos de ar-condicionado para funcionar, arrancar, funcionar, em pleno é um problema sério. Em alguns bairros até a iluminação chega quase parecer candeeiro. Então isso cria transtornos porque os frescos não conseguem ser congelados. E por estarmos no período da quadra festiva, os munícipes que falaram às câmeras da STV em Nacala apelam à empresa Eletricidade de Moçambique no sentido de evitar cortes de fornecimento da corrente elétrica porque receiam passar a festa de transição do ano nas escuras. Seria melhor que tudo corresse bem, né? Não haver esses cortes. Porque enquanto estamos contentes, de repente haver o corte fica mal. Os meus eletrodomésticos em casa, que acabaram de queimar por cortes constantes. Na verdade, há problemas sérios de energia na casa. Não melhorou nada? Não melhorou nada, ainda não melhorou nada. De salientar que o problema de corte e da qualidade da corrente elétrica fornecida em Nacala e outros pontos da região norte do país passa pela construção de uma nova central elétrica na localidade de Chimara, no distrito de Mopeia, na província central da Zambésia. Entretanto, o diretor para a área operacional de Nacala, da EDM em Nacala, garante que não haverá restrições no fornecimento da corrente elétrica durante a festa do fim de ano. Estabilizou muito o problema das destinações de energia. Pode surgir uma outra vez, uma vez que a nossa rede ainda continua sobrecarregada, né? Neste caso, a nossa rede de transmissão ainda continua sobrecarregada. Portanto, se sai, por exemplo, assim, de repente, uma linha onde tem muita carga, nós ressentimos, mas o ressentimento não é assim como era antes, não é? Há 3 semanas atrás, ou antes das 3 semanas atrás. Nós, EDM, estamos a fazer um trabalho para poder melhorar muito mais, mas respondendo mesmo a sua pergunta de restrições, não haverá restrições
para nenhum cliente de baixa tensão, neste caso. Conversamos sim com alguns setores, com algumas fábricas, não é? Para poderem para evitar essas coisinhas de cortar uma linha inteira, para poder minimizar isso. E eles concordaram conosco também, porque também vão querer passar as festas. Portanto, estamos preparados para dar energia para todos. Portanto, temos 3 equipas por cada turno que estão a funcionar. Começamos na semana passada, no dia do Natal, e as mesmas equipas também estarão a funcionar no dia da transição para o ano 2016. Portanto, isso está assim em todos os distritos onde que estão sob a nossa jurisdição. Mais de 250 idosos tiveram um almoço de confraternização no âmbito do programa Natal Solidário, promovido hoje pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Os idosos manifestaram sua satisfação através de canções e danças. O Natal já passou, mas o espírito natalício continua. Exemplo disso é o almoço de confraternização que juntou esta segunda-feira mais de 250 idosos do Centro Aberto de Maguanine C, em Maputo. Uma das beneficiárias é Carlota Nhamomba. Ela não sabe quantos anos tem, mas lembra que está em Maputo desde janeiro. Vim de Morumbene para morar com o meu único filho e ele me mandou embora. Desde janeiro vivo no lar de idosos, sou muito bem tratada e nada me falta. Foi com um sorriso no rosto que Carlota mostrou a sua satisfação por estar a celebrar o Natal junto de colegas, a sua verdadeira família. Estou muito satisfeita mesmo. A satisfação no Centro Aberto de Maguanine C era tal que alguns idosos descreveram o momento como único. Estou muito satisfeita, bem-haja esta iniciativa. Esta ministra gosta de nós. Estou tão feliz que parece que entrei no paraíso. Estou muito satisfeita mesmo. Estou muito feliz, esta é uma oportunidade única. A alegria é tanta que parece que estamos no paraíso. Muita música e dança para animar a confraternização dos idosos e que contou com a presença de crianças assistidas pela ação social do distrito de Cambuquana. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social disse que a iniciativa visa cultivar nas pessoas o espírito de solidariedade e amor ao próximo. O período simboliza amor, união, a partilha e a paz. Por isso, devemos todos renovar os nossos sentimentos de solidariedade, fraternidade, de forma a acarinharmos aos outros e apoiar todos nós. Devemos reforçar o papel da família como grande proteção aos seus membros na transmissão dos valores morais, onde se aprende a respeitar ao próximo e que nenhum homem ou mulher deve viver isolado. Os clubes decidiram votar a favor do aumento do número de equipas de 14 para 16 no Moçambique 2016, numa Assembleia Extraordinária que decorreu esta segunda-feira em Maputo. A decisão de aumentar o número de equipas de 14 para 16 foi tomada durante a sessão extraordinária da Liga Moçambicana de Futebol, que teve lugar esta segunda-feira em Maputo. Trata-se de uma promessa feita pelo elenco de Ananias Coana durante a campanha para as eleições presidenciais da Liga Moçambicana de Futebol. Foi promessa nossa antes de assumirmos a direção da Liga, pelo que estamos naturalmente satisfeitos com a realização deste desejo e certamente é de milhares de desportistas moçambicanos. Naturalmente, nos próximos dias, vamos em conjunto com os clubes concretizar as várias ideias do nosso programa.
Com esta decisão, as equipas do Desportivo de Nacala e do 1º de Maio de Quelimane, que haviam sido despromovidas, participam da prova. O Papa Francisco exortou ontem os governos da América Central a encontrar uma resposta urgente para ajudar milhares de imigrantes cubanos com destino aos Estados Unidos da América, retidos na fronteira entre a Costa Rica e a Nicarágua. Falando a partir de uma janela em frente à Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco disse a dezenas de milhares de pessoas reunidas para a sua bênção que muitas das pessoas impedidas de seguir viagem são vítimas de tráfico humano. Peço aos países da região a generosidade de retomarem os esforços para encontrar uma solução rápida para este drama humanitário. A América Central e o México vêm testemunhando um aumento acentuado de imigrantes oriundos da ilha comunista. Estima-se que cerca de 5.000 cubanos estejam na fronteira entre a Costa Rica e a Nicarágua. Na semana passada, o governo de Nicarágua propôs que o governo norte-americano organizasse voos para levar os imigrantes diretamente da Costa Rica para os Estados Unidos, sendo que até este momento os EUA não reagiram à proposta. Mais de 450 rebeldes e civis sírios começaram a ser retirados de 3 localidades sírias no âmbito de um raro e complexo acordo de troca entre o regime de Bashar al-Assad e os rebeldes sob a proteção da ONU. Centenas de combatentes civis que estavam encurralados em 3 cidades da Síria começaram a ser transportados para o Líbano e para a Turquia através de um corredor aberto ao fim de meses de negociações. Este acordo de cessar-fogo temporário está longe de ser um sinal de que a sangrenta guerra civil na Síria poderá estar mais perto do fim, mas permite que centenas de pessoas possam receber os cuidados médicos e alimentos de que necessitam desesperadamente. Pelo menos 130 combatentes rebeldes anti-Assad, a maioria com ferimentos, começaram a ser levados da cidade de Zabadani para a fronteira com o Líbano e daí para Beirute. Este cessar-fogo temporário Zabadi e nas 2 cidades da província de Idlib foi inicialmente negociado em setembro entre o Irão, que apoia Assad, e a Turquia, que apoia os rebeldes, e está a ser verificado pela ONU e acompanhado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Mas esta e outras tréguas temporárias não travam a violência diária que tem devastado a Síria desde 2011, num conflito que já fez mais de 250.000 mortos. Os grupos curdos na Turquia pedem a autonomia das políticas governamentais daquele país. A posição surge depois de 2 dias de reuniões na cidade de Diyarbakir, de onde foi elaborada uma resolução para o efeito. A legítima resistência do nosso povo contra as políticas que degradam o problema curdo é essencialmente a demanda e luta pela autonomia e democracia local, diz a resolução final do encontro dos curdos no sudeste da Turquia. A declaração pede a formação de uma região autónoma, incluindo várias províncias vizinhas de Diyarbakir, para incluir afinidades culturais, econômicas e geográficas. De acordo com a agência Reuters, só nas últimas 2 semanas, os confrontos entre os curdos e o exército turco resultaram na morte de mais de 200 militantes da etnia, informação confirmada pelo exército daquele país. Depois do fim em julho de 2 anos de cessar-fogo entre os militantes curdos e o governo turco, o sudeste turco voltou ao conflito de 30 anos, que já matou mais de 40.000 pessoas. O Tribunal Sul-Africano adiou para segunda-feira próxima o julgamento de 2 moçambicanos detidos na posse de mais de 76 milhões de randes. A juíza do caso entende que é necessário mais tempo para concluir as investigações. Os 2 indiciados chegaram ao tribunal de Berbaton quando passavam das 9 horas, mas nem os advogados estavam porque inicialmente o caso devia ser julgado em Malelane. Só depois das 15 horas, a juíza entrou na sala de sessões. O início tardio do julgamento também teve a ver com os procedimentos exigidos pelo tribunal para permitir que a imprensa faça a cobertura do mesmo, algo que foi conseguido depois de um debate entre jornalistas, o advogado da defesa e a juíza em privado. E porque ainda há muito trabalho a ser feito pelos investigadores, o tribunal preferiu não tomar nenhuma decisão em relação às medidas a aplicar aos réus esta segunda-feira. Pelo vosso interesse, pelo interesse do Estado da Justiça, decidi dar mais tempo para se recolher mais informações que possam permitir o tribunal dar seguimento ao caso e aplicar as medidas de coação.
pelo que na próxima segunda-feira os 2 indiciados deverão regressar a Berbaton para ouvir a decisão do tribunal sobre se vão aguardar pelo julgamento na cadeia ou em liberdade. No dia 4 de janeiro de 2016, voltaremos aqui para decidir sobre as medidas de coação. Deverão apresentar-se com um tradutor oficial nessa data e os 2 continuarão detidos de 4 de janeiro. Estamos entendidos? E se nos 2 últimos dias tinham sido transferidos das celas da esquadra de Komart-Poort para uma cadeia em Nelspruit, a juíza teve que determinar onde deveriam aguardar a sua decisão, a pedido do advogado de defesa. Deverão ser mantidos em prisão na esquadra de Komart-Poort até o dia 4 de janeiro, data em que vamos anunciar as medidas a aplicar-lhes. Uma semana é o tempo que a juíza que ficou com este caso precisa para poder organizar, aprofundar e dar tempo para a polícia investigar mais e trazer mais detalhes para que ela possa tomar a melhor decisão sobre o destino a dar aos acusados deste processo de transporte ilegal de dinheiro de Moçambique para a África do Sul. Do Tribunal de Berbaton, Francisco Mandlate, Gaspar Chirinda, Press TV. O advogado de defesa diz que um dos detidos deverá ser acusado. Segundo este, o outro detido era apenas passageiro e não sabia que na viatura havia dinheiro. Recusou a pronunciar-se sobre outros aspectos relacionados ao processo. Segundo o advogado de defesa, Hassani Momad, de 50 anos, confessou ter sido ele a organizar o transporte do dinheiro, enquanto que Abdul Ahmed, de 37 anos, não passava de apenas um passageiro, pelo que não deverá ser acusado pelo crime de tráfico de moeda e branqueamento de capitais. O acusado número 1 basicamente confessou que o transporte do dinheiro foi planificado por ele e o segundo acusado era apenas um passageiro. Agora vamos esperar para conhecer as medidas a lhes serem aplicadas na segunda-feira e esperamos que sejam medidas aceitáveis. Por outro lado, o advogado concorda com a decisão da juíza de dar mais tempo para se aprofundar as investigações, por considerar que tal é do interesse dos seus clientes. Em casos como este, a lei aqui na África do Sul diz que as medidas podem ser aplicadas dentro de 7 dias e o tribunal decidiu que são mesmo necessários esses dias. Mas como temos feriados desde que foram detidos e os oficiais precisam de mais tempo para terminar a investigação, pelo interesse da justiça, não só para o Estado, mas também para os acusados. Mas acreditamos que vamos finalizar este assunto nesta data, na segunda-feira. O advogado acredita que um dos detidos deverá sair em liberdade já na próxima segunda-feira. Cerca de 120 kg de marfim, cornos e diversas drogas foram transformados em cinza pela polícia na cidade de Maputo. Os produtos incinerados esta segunda-feira resultam das apreensões feitas nos últimos 3 meses na capital do país. Entre os produtos incinerados constam 106 kg de marfim, 16 kg de cornos, 2,6 kg de dentes de leão e 142 gramas de unhas de leão. Trata-se de produtos utilizados em vários países asiáticos, supostamente para servir de objetos de adorno e também para o tratamento de doenças. Na mesma ocasião, as autoridades transformaram em cinza mais de 10 kg de cannabis sativa, vulgo suruma, e 157 caixas de mirra, uma erva que as autoridades dizem produzir efeitos maléficos ao organismo. Os bens incinerados foram apreendidos no aeroporto e porto da cidade de Maputo. Em conexão com as apreensões, a polícia deteve 17 pessoas, na sua maioria moçambicana, que transportavam a mercadoria. Em conexão com a apreensão deste todo o material que está a ser aqui incinerado, foram detidas 17 pessoas, sendo 11 nacionais e outras 6 de nacionalidades estrangeiras. E, portanto, os indivíduos encontram-se neste momento sob prisão preventiva, portanto, a prisão deles foi legalizada e aguardam pelo julgamento, portanto, por este acto de tráfico de recursos faunísticos e de droga. Os recursos faunísticos, portanto, foram apreendidos na posse de um indivíduo de nacionalidade vietnamita, na altura em que ele foi detido. Ele disse que trazia o material, portanto, do norte do país e não se sabe concretamente onde é que ele teria, portanto,
portanto, matado aqueles animais e retirar aquelas partes, portanto, dos elefantes e dos rinocerontes. Portanto, é um trabalho que tem sido levado a cabo pela polícia ao longo dos tempos, portanto, que passam, sobretudo na altura em que se verifica maior tráfico, portanto, destes recursos faunísticos, infelizmente, sobretudo, por indivíduos do Médio Oriente, digamos assim, indivíduos de nacionalidade vietnamita e chinesa. Portanto, são indivíduos que, infelizmente, acabam se aproveitando das relações que existem entre os dois países, vêm cá com uma conduta uma conduta criminosa de virem cá, portanto, saquear os recursos faunísticos, que vêm cá e recorrem à caça furtiva e apoderam-se, portanto, deste material todo. Para o local da incineração foi mobilizado um forte contingente de agentes da polícia fardado e a paisana para garantir a segurança de todo o processo. Este é o segundo caso de incineração de drogas aqui a nível da cidade de Maputo. O primeiro caso aconteceu em agosto e foram destruídos cerca de 60 kg de diversos tipos de drogas, com destaque para a cocaína. Esta incineração de hoje resulta das apreensões feitas nos últimos 3 meses pela corporação aqui a nível da capital do país. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. Uma pessoa morreu vítima de acidente de viação e 5 foram detidas acusadas de agressão física durante o período do Natal. Os dados foram avançados pela Polícia da República de Moçambique, que entretanto diz que este Natal foi um dos mais calmos dos últimos 5 anos. A passagem do Natal na cidade de Maputo foi tranquila e ordeira. Não tivemos registro de casos criminais relevantes, tivemos sim um registro de 3 acidentes de viação no geral, portanto, neste período. Esses 3 acidentes causaram a morte de uma pessoa, ferimentos graves a uma outra e em 2 danos materiais avultados. Neste período foram detidos 5 indivíduos, 2 indivíduos, portanto, são automobilistas que se envolveram em acidentes de viação, e outras 3 pessoas foram detidas porque uma estava a criar desordem, outros 2 foram surpreendidos, portanto, a furtarem bens num estabelecimento comercial. Como referi, no geral, a passagem do Natal foi caracterizada por uma calmia, portanto, na cidade de Maputo, e a polícia continua a trabalhar, a polícia continua em prevenção, portanto, o efetivo no terreno foi reforçado, está-se a trabalhar para que a passagem do ano também seja garantida, portanto, de forma, ou seja, passe num ambiente ordeiro e de tranquilidade aqui na cidade de Maputo. Portanto, a polícia está a levar as suas ações operativas, as rusgas seletivas. A essas alturas, fortificou a segurança nos principais objetos econômicos e estratégicos, onde há muita gente a circular, portanto, no sentido de garantir que as pessoas e bens, portanto, ou seja, circulem as pessoas e os seus bens num ambiente de paz e tranquilidade. Os preços dos produtos básicos no mercado grossista do Zimpeto tendem a baixar depois da festa do Natal. O tomate, por exemplo, hoje é comercializado ao preço de 800 meticais contra 900 praticados semana passada. Contribuíram para a redução dos preços de alguns produtos básicos, como a batata, cebola e tomate, a entrada de mais caminhões que transportavam estes produtos vindos da vizinha África do Sul. Só esta segunda-feira entraram no mercado grossista do Zimpeto 13 caminhões com diversos produtos. Os vendedores dizem que o movimento foi mais notável nos dias que antecederam o Natal. Houve um movimento a restar, mas de lá para cá, depois do dia 25, houve uma pequena descida do movimento. Acredito que pessoas já tinham tudo preparado nas suas casas e pronto, é isso que estamos a ver, movimento a baixar e estamos aqui. Somente os preços, não é? É que estavam um pouco alterados, não é? Devido também ao movimento do Natal, assim como os próprios preços. Isso deve-se também a compra também da batata lá na África do Sul. Não está bom, não. Só que hoje está mais ou menos, porque ontem estava 800, 900. Agora esse preço está mais ou menos. Não ganhamos nada, mas o que fazer? Estamos habituados. Assim que está muito caro, só quero associar. Porque não posso aguentar comprar uma caixa sozinho. Alguns comerciantes viram seus produtos deteriorados devido ao calor que se fez sentir em Maputo. Estes estão com a calculadora na mão a somar prejuízos.
Mesmo esse tomate é muito, está estragado por causa de calor. Está fazendo muito calor, o tomate não aguenta. Também cria situações de apodrecer o tomate. Conforme que vê, lá em cima do carro, lá está cheio de tomate podre lá. Que as de manhã estamos a escolher tomate podre, selecionamos e levamos tomate bom para vender. Refira-se que o mercado grossista do Zimpeto é o maior da cidade de Maputo e abastece não só a região sul, como também a zona centro. O administrador do mercado grossista do Zimpeto diz que os preços mantiveram-se estáveis e nos próximos dias estes podem baixar devido à entrada de mais caminhões. Referir que até o dia de hoje estávamos a ser abastecidos pelo estoque do produto restado antes da quadra natalícia, mas a partir de amanhã estamos à espera já de receber produtos que os nossos operadores foram à procura. Temos relatos de termos já algumas viaturas na fronteira, direção de Garcia, a caminho do mercado. Esperamos que até o dia de amanhã o cenário de abastecimento seja melhor. Para o dia de hoje tivemos no mercado 13 caminhões de tomate, já com um preço diferente ao praticado até os últimos 3 dias antes da quadra natalícia. Pelo que